Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, nesse vídeo eu vou responder outra pergunta que foi feita durante a entrevista que eu fiz com o Rodrigo, ou que o Rodrigo fez comigo, e também outros assinantes colocaram em alguns comentários dos meus outros vídeos. Então, qual é a pergunta? A pergunta é, e essa daí também acho que gerou um pouco de polêmica nos comentários do vídeo na parte do Rodrigo. Minha resposta, mas no vídeo que o Rodrigo colocou. E a pergunta é, se você tem... eu não vou dar título eu não vou dar título do curso, mas a pergunta mais ou menos é assim, se você tem uma certificação ou um curso de que tem mais ou menos 2 ou 3 anos de duração, você consegue um emprego nos Estados Unidos? Bom, a resposta não é simples e não é nem sim nem não. Então eu vou tentar explicar por diferentes perspectivas, porque teve gente que corretamente perguntou e citou algumas exceções, e também porque é muito complicado e qualquer coisa que tem a ver com visto e visto de trabalho e green card é tudo sempre o que a gente fala gray area. É sempre assim, nunca é claro. É sempre interpretação, e é por isso que tem o advogado entrar no meio, e é por isso que o advogado faz bastante dinheiro. Então, sem ofensas aos advogados. Então, eu vou falar pra vocês o que eu entendo. Isso daqui em nenhuma forma é a verdade. Isso daqui não tem nada a ver com a minha opinião a respeito se o processo é um processo bom ou ruim, tá? Senão eu ia ficar aqui acho que 3 anos falando de cada detalhe na minha opinião própria. Então, isso daqui é mais ou menos assim, a minha interpretação, a minha experiência tendo que lidar com diferentes vistos durante 9 anos e a minha experiência quando eu contrato pessoas que precisam desses vistos, porque eu faço entrevista, eu leio currículo, eu contrato. Então, vamos falar da primeira coisa. A primeira coisa é assim, se você tá cursando ou cursou uma escola e a duração da sua escola era 2, 3 anos, então eu vou falar assim, era menos que 4 anos e você terminou, né? Não é que você fez 3 anos e abandonou, você terminou, então você tem um título, geralmente isso equivale a um título no Community College, que aqui nos Estados Unidos, Community College, o que ele te dá? Ele te dá um Associate Degree, ele te dá um technical degree, e geralmente o que o pessoal faz? O pessoal pega esse degree da Community College e se aplica para uma universidade para fazer o bacharelado. E por que o pessoal faz isso? Inclusive eu vou falar em outro vídeo. Mas para ficar mais simples, eles fazem isso por quê? Porque salva muito dinheiro. Porque geralmente no Community College, nesses 2 anos, você faz matérias básicas que você precisaria para a universidade, mas com um custo muito menor, principalmente se você fizer o Community College aonde você mora. Então é por isso que o pessoal aqui nos Estados Unidos faz isso, o americano mais e mais faz isso, porque mais e mais as universidades estão caras. Bom, mas eu vou falar disso em outro vídeo com mais detalhes. No propósito desse vídeo, então, esse é o caminho geralmente que o americano faz. O americano pegando o Associate Degree, o Technical Degree, ele também pode procurar por empregos que precisam desses degrees, tá? Agora, vamos falar desses degrees, desses títulos fora dos Estados Unidos. Você fez 2 anos, acabou de se formar, tá? Essa é uma situação. Ou você fez 2 anos há 10 anos atrás e você já tá há 10 anos no mercado. Essa é uma situação diferente. Você fez 2 anos e fez um mestrado no Brasil. Outra situação. Então, como eu disse, tem várias situações e cada uma situação é diferente da outra. Então, no vídeo do Rodrigo eu comentei, nos meus comentários eu comentei assim, nunca ache que não dá, mas vai atrás, porque não é, às vezes, esses casos não são fáceis de você achar resposta online ou pessoas que podem te dizer sim ou não. E é caso a caso. E mesmo se você for atrás do advogado, ele vai falar, não, é cada caso um caso. Vamos montar o seu caso, que eles falam, e ver no que dá. Então, voltando. Vamos supor que você tem os 2 anos e você acabou de se formar. O que acontece? A empresa que abre uma vaga, e a empresa que abre uma vaga e ela tem interesse em contratar um profissional internacional, essa vaga tem que qualificar, tem que ser para profissionais excepcionais, tá? É isso que eles falam no site. O que significa?
numa nutshell, né? Num resuminho. Significa que essa vaga precisa de um equivalente a um bacharelado. Ou seja, a empresa não vai poder oferecer uma vaga aberta a pessoas internacionais que aceite um Associate Degree. Se ela oferecer uma vaga e ela aceita um Associate Degree, ela escreve na vaga que ela precisa de um Associate Degree, essa vaga não se candidata para um visto H1, tá? Então, vamos dizer assim, você com Associate Degree, 2 anos de colegial, você vai estar competindo para as vagas que precisam de bacharelados. Por quê? Porque essas vagas são as únicas que qualificam para o visto de trabalho. Dito isso, não significa que seus 2 anos de faculdade não podem equivaler a um bacharelado. Como é que você consegue equivaler a um bacharelado? Bom, é assim, se você tem 2 anos, aí o governo deixa você fazer o seu caso, montar o seu caso e falar que você não tem o bacharelado no papel, mas que a sua experiência mais qualquer treinamento que você teve junta-se e equivale a um bacharelado. E aí é que faz aquela equivalência que eu falei. Então, assim, qual é a matemática que o governo usa? Para cada 3 anos de experiência é 1 ano do bacharelado. Ou seja, se você se formou há 10 anos atrás num lugar que te deu, que foram 2 anos, você provavelmente se qualifica para um H1. Então, você pode se aplicar para uma vaga que precisa de bacharelado, né? Que fala assim, precisa no mínimo bacharelado. Você pode se candidatar. E quando for a hora de fazer a petição, você vai falar assim, olha, eu tenho 2 anos de treinamento, mais 10 anos de experiência. 3 com 3, 6, 2 anos mais 2 anos, pronto, ainda tenho 4 anos para dar e vender. Perfeito. Se você é recém-formado em 2 anos, aí que a matemática é complicada. Por quê? Porque você tem 2 anos. Bacharelado são 4. Você não tem, mesmo que você tivesse feito estágio nesses 2 anos, você ainda está 4 anos curto para ter um equivalente de bacharelado. Então, deu para entender mais ou menos como é que funciona? A vaga da empresa só qualifica para um visto de trabalho se ela é uma vaga que tem nível bacharelado. Então, ela é uma vaga que precisa de 4 anos. E como é que eles fazem isso? Quando a empresa vai pedir o seu H1, ela tem que mandar documentação falando que a vaga dela precisa de alguém com equivalência de bacharelado. E aí o governo dá umas dicas. Tem uma central que categoriza, que também é do governo, que categoriza cada trabalho, o que ele precisa. Então, se você for nessa central e ver computer software, você vai ver que precisa de bacharelado. Então, o que ela faz? Ela vai falar assim, olha, governo, aqui tá minha vaga, eu falei que eu dei a descrição da vaga, aqui tá o título dela, nesse site o título fala que precisa de bacharelado, tá aqui, precisa de bacharelado. E lembre-se que o bacharelado tem que ser na sua área. Então, se ela falar assim, eu preciso de um bacharelado de marketing, você fez um bacharelado de ciências da computação, não vai rolar. Por quê? Porque você tem que comprovar que seu bacharelado, que é outro requerimento na parte do H1, que o bacharelado é na área que a empresa está pedindo bacharelado. Então, deu para entender a diferença? Porque eu não quero que o pessoal se desanime achando que com 2 anos não dá. Sempre dá, sempre dá. Mas eu também não quero que vocês pensem assim, que tendo a vaga, e não é culpa da empresa, é isso que eu não quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam assim, a empresa pode querer muito vocês, simplesmente não tem visibilidade. Simplesmente não tem visibilidade. Então, assim, se ela falar assim, não, 2 anos dá, infelizmente ela só vai poder contratar pessoas que têm 2 anos, que são americanos ou que já têm green card, porque a vaga não qualifica para o quesito H1, H1B. E aí o oposto, se ela classifica porque ela precisa de um bacharelado e ela realmente quer o candidato internacional e ele só tem 2 anos, mas tem 10 anos de experiência, 6 anos de experiência, ele vai pegar. Ele vai pegar e vai fazer. E aí é você trabalhar com advogado. Às vezes a empresa a empresa faz a matemática na cabeça e fala, não, vai dar tudo mais. E você vai trabalhar com advogado para comprovar. E de novo, gente, uma vez você consegue o H1, e você fez toda essa papelada e toda essa comprovação, não garante que se você partir pro green card, você vai conseguir. Você vai ter que fazer toda a papelada e comprovação de novo. E tem muito mais etapa no green card. Então, a minha sugestão é o seguinte,
Se você tá pensando, se formou no curso técnico, a minha sugestão é se você se aplicar para uma vaga, se você tem mais de 6 anos de experiência, se aplicar para uma vaga e conversar com o advogado para fazer um pacote bem forte e fazer a equivalência, que foi o que eu falei. Porque às vezes, 3 anos, a equivalência sai 4 anos, você nunca sabe. Então a primeira etapa é sempre fazer aquela equivalência para saber quantos restantes você tá faltando. E aí, esses restantes você entra com a experiência, entendeu? Se de repente você tiver restando 2 anos e você fez 2 anos de estágio, um bom advogado vai conseguir fazer esse caso, entendeu? Então, a minha sugestão para você que está fazendo 2 anos é faça estágio quanto antes. Pensa, se você quer se mudar para os Estados Unidos, pensa assim, se de repente você, na verdade, o caminho melhor para você não é terminar uma universidade, talvez se mudar e terminar a universidade nos Estados Unidos, descontando as matérias que você já fez no Brasil nesses 2 anos. E se você é um profissional com muitos anos de experiência e tem 2 anos de faculdade, daí é só você montar um caso e ter um advogado bom para montar esse caso para ganhar, para fazer a petição. E lembre-se, gente, se você fez um mestrado depois disso, zerou. A USS não pede bacharelado e mestrado, é um ou outro. Então, o mestrado anula o que foi no bacharelado. Então, se você fez 2 anos, depois você fez mais 1 ano de mestrado e você ganhou o seu mestrado, você tem que mandar para equivalência. E assim que sair a equivalência de mestrado 1 para 1, você também não precisa mais se preocupar. Você pode ter feito 2 anos e mais um mestrado, vai sair que você tem mestrado. Então, essas coisas, por isso que eu falo, cada caso é um caso, tem que falar com o advogado, tem que fazer equivalência e tem que entender. Mas, de novo, não tem nada a ver com você ser bom ou ruim. Tem a ver com quais são as leis e o que as empresas podem ou não podem. É importante você entender o que precisa, é importante você entender que não tem nada a ver com a empresa e é importante entender que não tem nada a ver com a sua capacidade, tá? Teve uma outra pergunta a respeito do H1A. Bom, H1A você não vai falar muito porque ele é um visto de trabalho para quem vai trabalhar em agricultura e fazenda. Hoje em dia, os Estados Unidos não tem tanta agricultura e fazenda e não precisa contratar pessoas fora dos Estados Unidos para trabalhar nessas agriculturas em fazendas. Então, esse visto praticamente é um visto muito pouco usado. Eu não entendo muito bem dele, eu não conheço ele, mas eu tenho a impressão que ele é um visto que está sendo cada vez mais colocado de lado e provavelmente, eventualmente, ele vai existir para ajudar em casos extremos, mas poucas fazendas estão correndo atrás ou contratando gente de fora, principalmente depois do baque na economia em 2008, 2009, que muita gente precisou de emprego e muita gente que tinha esse talento voltou para trabalhar em fazenda e agricultura. Bom, espero que isso tenha respondido as dúvidas, espero que não tenha causado mais confusão ou que vocês não se desanimem. De novo, se você está fazendo um curso de 2 anos, ainda você tem muito tempo para planejar. Então não desanime, faça o seu curso e só pensa assim, o que você precisa para chegar na sua meta. Então, diferentes caminhos vão precisar de diferentes coisas, tá legal? Qualquer coisa e qualquer curiosidade, deixa um recado nos comentários e eu faço um vídeo resposta ou eu respondo nos próprios comentários. Obrigada e até a próxima!